Então, ela Que já tem bacana. essa noção já um pouco mais do ministério. Agora vamos já começar os assuntos polêmicos, né, de hoje em dia. Uma das coisas que é notório nas redes sociais, deu uma baixada, mas ainda tem, né? Esse negócio da nova geração está vindo de uma forma que me preocupa um pouco. Porque quando você é criança, você vai imitar alguém, né? Você vai seguir o que alguém está falando. Sim. Né? Se o seu pastor falar que é certo, você vai fazer. Né? Porque você está começando e talvez você não tenha um conhecimento profundo para saber o que é certo e o que é errado. Né? Então a gente está vindo numa geração nova. E nós estamos vivendo, vou dizer assim, numa geração que parece um pouco que está deixando um pouquinho a palavra de Deus de lado. Eu vou explicar o porquê. Porque assim, essa nova geração pode pregar na igreja. E prega, e o negócio tal, sei o quê. Mas o jeito que essa geração, no meu ponto de vista, quer ser visto, é como alguém que tem dons específicos, como um dom da revelação, um mover, um negócio virando de ponta cabeça. Né? Então, assim, o que a gente mostra é o que a gente quer que o povo acredite. Sim. Pronto, final, entendeu? E a minha pergunta é, porque sempre quando eu vi o Otto sempre esteve firmado na palavra desde pequeno. O que o Otto mostra é a mensagem, é a palavra, né? Como que você vê essa geração nova que está vindo, né? Deu uma abafada, mas ainda tem, né? Essa geração nova que quer ser visto, não entregando uma mensagem bíblica, mas sim uma mensagem de autoajuda, uma revelação, alguma coisa nesse tipo. Pedro, creio muito que a melhor ferramenta para você não, mas para o Espírito Santo convencer alguém do pecado, que essa que é a intenção, é a palavra. A palavra corrige, a palavra abençoa, a palavra diz sim, a palavra diz não. A palavra, ela nos atende em todos os sentidos que nós precisamos. Mas, creio eu tenho um exemplo muito perto de mim. A minha mãe tem o dom da revelação. E eu já não tenho tanto esse dom. Meu dom, mas é a palavra. Eu sinto prazer em ministrar a palavra. Eu sinto prazer em explicar o texto para quem está me ouvindo. Então, assim, claro que isso muito é de usos e costumes. Eu nasci num lar assembleiano. Então, a oração sempre foi muito pedida, o jejum, o propósito e principalmente a palavra. Então, creio eu que Deus me chamou, o meu ministério, pela palavra. Então, claro que se for um mover do Espírito Santo, se ele falar, desce lá e abraça fulano de tal, vai lá e fala tal coisa para fulano de tal. Se ele me falar isso, eu não vejo problema. Mas ele só fala para quem ouve. E só ouve quem é sensível à voz do Espírito Santo. Então, assim, a nossa geração hoje é uma geração que tem muito fôlego, que tem muita voz. Não é como antigamente, que antigamente era mais difícil os mais novos ter tanta voz. Sim. Hoje em dia a nossa geração é uma geração que tem muita voz, que tem muita força de expressão, que tem muita porta aberta, enfim, que tem uma ferramenta grandiosa que é a internet. Porém, eu acho que se a gente focar, se a minha geração focar, porque eu já ouvi diversas vezes que a nossa geração está perdida. Então, se a nossa geração está perdida, se a geração que se diz está dentro da igreja está perdida, o que vai acontecer com o mundo? Deus vai levantar quem? Deus vai levantar quem para convencer o homem do pecado? Deus vai levantar quem para salvar um drogado, um bêbado, um alcoólatra? Quem Deus vai levantar? A gente? Por mais que a gente não seja super-homens, super-mulheres, mas se a gente for sensível à voz do Espírito Santo, ele levanta a gente. Eu creio muito na minha geração, Pedro.
A minha geração é uma geração muito jovem. Você vê hoje jovem com 15 anos pregando, com 8 anos pregando. Tem um menino na internet que eu acompanho que ele é menor que a Esther. Ele deve ter uns 5 anos. O Moisés tem 5 anos, prega, já tem uma autoridade. Então, assim, a minha geração é uma geração muito nova, mas que tem muita oportunidade. Então, se a minha geração parar de querer se preocupar com o que as pessoas vão olhar, querer se aparecer ou querer ser visto, e se preocupar no conhecimento, se preocupar no bem-estar da igreja, a nossa geração vai ser uma geração bem-sucedida. Porque o futuro da igreja são os meus filhos. Sim. O futuro da igreja são os filhos do Davi, são os filhos do meu povo. Agora, o presente da igreja é eu. É eu com 17 anos, é um jovem com 18, é um jovem com 17, 18. Então, assim, essa é o presente da igreja, esse que é o presente da igreja. Então, a nossa geração tem que se unir. Estamos falando aqui do meu gospel. O meu gospel tem que se unir. Principalmente a gente que é mais novo. Se a gente se unir, focar na palavra, focar que Deus faça, que não venha a ser a nossa carne, não venha a ser o nosso eu, não venha a ser o eu querendo falar, o eu querendo fazer, o eu querendo acontecer, amém. Porque se Deus quiser, ele abre a porta. Se ele não quiser, ele também fecha a porta. Se Deus falar assim, olha, dê o seu tempo. Até hoje você pregou. Daqui pra lá não vai ter uma agenda pra você. Se ele falar, tá falado. Então, se ele falar assim, ó, a partir de hoje eu vou fechar as portas pra você, qual que vai ser a nossa reação? Qual que a gente vai se virar contra Deus? Ou a gente vai aprender a trabalhar com as ferramentas que a gente tem? Talvez Deus feche as portas e a gente não prega mais. Mas não significa que não tem mais nenhuma alma para ser alcançada. Você foi em cada esquina que você for hoje, tem um mendigo. Você acha que as pessoas limitam muito essa questão do ministério somente você pregar na igreja? Claro, claro. O ministério é eu. O meu altar é o meu coração. Então, assim, ministério não é só ir na igreja pregar ou ter agenda. O ministério é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer em qualquer outro lugar. Se Deus te chamou para você fazer a obra numa casa, debaixo da ponte. Quantas vezes, quando eu era menor assim, eu tinha um pouco mais tempo, meu pai me levava debaixo das pontes para levar marmita para os moradores de rua, levar uma palavra para eles, levar um louvor. Quantas vezes? Já perdi as contas. Então, assim, as pessoas limitam isso. O que é o ministério? Não é só você ir ministrar na igreja. Porque de pregadores, a igreja tá cheia. Tá cheia. Então, a nossa geração precisa ser mais sensível à voz do Espírito Santo, Pedro. Bem, eu quero dar uma pausa aqui